será que a proibição de celulares nos bancos ainda faz sentido em 2025? Bom, isso faz parte de uma regra criada pela Câmara Municipal lá em 2010, quando na época havia um crime chamado saidinha de banco. Mas será que revogar essa lei pode piorar a situação da segurança? Você é a favor? Você é contra? Fica com a gente aqui que a gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar essa proposta. Pode rodar a vinheta aqui. Bom, esse é mais um episódio onde a gente discute os projetos de lei que os vereadores e vereadoras de Curitiba apresentam. Como você pode ver, é o Você Quer que vire lei. E hoje, de uma maneira curiosa, a gente discute um projeto que é para revogar uma lei. Mas, para a gente revogar uma lei, a gente precisa de uma lei nova. Então, eu estou aqui com o vereador Rodrigo Marcial, que é o autor dessa proposta. Então, seja bem-vindo, vereador. Sua saudação inicial aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse projeto de lei, inclusive, ainda mais com a autora original desse projeto na legislatura passada. Eu tive o prazer de compartilhar a bancada do Partido Novo por um pouco mais de 7 meses, em 2022, 2023. E eu ficava à direita, a Amália ficava à minha esquerda, e fico particularmente feliz de poder reapresentar esse projeto, essa ideia originalmente da vereadora licenciada, secretária agora de Desenvolvimento Humano, Amália, e mais uma vez agora com ela falar sobre esse projeto. Dessa vez, acredito que a gente consegue não só pautar, mas aprovar ele, Amália. Tomara. Bom, o vereador já apresentou a convidada, né, mas todo mundo conhece. Vereadora licenciada, né, foi eleita para essa legislatura, mas foi convocada pelo prefeito para a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é uma secretaria nova aqui na capital. E eu ficava à esquerda do Rodrigo, sentada na bancada do lado esquerdo, que isso fique bem claro, né? Não tem nada a mais além disso, né, Rodrigo? Vamos esclarecer as coisas. Mas é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? O Márcio, que é um amigo querido que eu tenho aqui da Câmara, e dessa casa que é também a minha casa, né? Eu estou licenciada e isso, né, deu oportunidade para o Rodrigo, meu suplente, nosso suplente do partido, poder assumir a vaga aqui na Câmara. Mas essa casa também é a minha casa, então eu fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de voltar para cá. Seja muito bem-vindo, e o interessante é isso, que o vereador Rodrigo Marcial apresentou um projeto que a vereadora Amália apresentou na legislatura anterior, que acabou sendo rejeitado, e a gente já vai entender direitinho. Antes disso, vereador, sendo bem objetivo, explica o que essa tua proposta de lei quer fazer. Vamos lá, a gente tem uma legislação municipal hoje que impede a utilização de celulares dentro das agências bancárias. Então, a lei em específico é a lei número 14.644. Ela tem uma previsão no seu inciso 3º do artigo 2º, colocando celulares como um dos itens proibidos, além de outros. Então, por exemplo, você não pode entrar numa agência bancária hoje com um gorro cobrindo seu rosto. Uma arma de fogo. Uma arma de fogo, um capacete. Também, e tem uma série de previsões. E entre elas, no inciso 3º, tem os celulares. E, além disso, tem a previsão também, no artigo 3º dessa mesma lei, repetindo a 14.644 de 2015, esse artigo 3º institui o estabelecimento de uma placa dentro da agência bancária, justamente falando da proibição do uso do celular. Dizendo que o celular pode ser apreendido também. Isso, exato. E bem a gente... leve. Pois é. E a gente... Por que apresentou esse projeto lá em 2021 ainda, acho que original? Foi em 2021. Daí foi votado em 23. 23, nossa. Talvez tenha sido então acho que a gente apresentou em 22, né? Ótimo. Pode ser. Foi apresentado em 22. Eu tenho o número dele aqui. Ah, obrigada. E porque já naquela época, os bancos investiram muito em segurança, né? nos últimos anos. E não só em segurança, em tecnologia também. Em tecnologia também, exatamente. E o que a gente viu foi uma queda drástica em todos os municípios do Brasil do antigo e famoso crime da saidinha. Então, independentemente da cidade ter uma regra proibindo o não uso do celular dentro da agência bancária,
a gente viu basicamente um sumiço. Você não escuta mais falar do crime de saidinha, porque com os biombos que somente permitem a entrada para dentro da agência após botar o celular e coisas nesse sentido, das tecnologias desenvolvidas, tanto das câmeras quanto do próprio policiamento mais inteligente por parte das agências bancárias, o crime da saidinha ele é muito difícil de se fazer. E o fato de você estar com o celular na mão hoje não impede mais você de acessar o próprio celular. Agora, você bota um fone de ouvido, você conversa com o seu celular, você consegue fazer ele atuar pelo relógio. Existem inúmeras formas de burlar, se fosse ainda presente, o crime da saidinha. E não é só isso. O que acontece é um desconforto grande. E detalhe, não pode nem entrar na agência bancária com o celular, pela lei atual. E assim, primeiro que a lei é letra morta, né? Primeiro que todo mundo que vai na agência bancária vai com o celular. Até porque você vai falar com o teu gerente do banco e ele pede que você pegue o celular em mãos. E acesse o aplicativo. E acesse o aplicativo. Por vezes ele te deixa esperando ali na fila de espera quando você resolve alguma coisa, enquanto ele atende outra pessoa. Então, existe um desejo por parte dos bancários, e dentro do meu gabinete tem um assessor que trabalhou por um tempo no Banco do Brasil como bancário, existe um desejo por parte deles de acabar com essa situação tensa, de insegurança. Eles não sabem o que pode e o que não pode fazer. E para eles é muito mais seguro que o usuário use o celular, porque a maior parte das operações bancárias hoje se dá por meio do celular. Então o celular não só é um mecanismo de facilidade, mas é um mecanismo até mesmo de segurança. Porque ele ajuda a operação a sair da forma mais segura, inclusive dentro da casa da pessoa. Então é um dispositivo que se tornou anacrônico, desempenhou seu papel importante, ainda que de forma simbólica, na época que foi aprovado, trouxe essa preocupação popular para esse problema que tinha no Brasil inteiro, mas o fato é que a gente não precisa mais desse dispositivo. E é um papel do vereador, e com certeza a Amália vai concordar comigo, ele não é só de criar leis necessariamente, mas de revogar aquelas leis que não se fazem mais necessárias. É um pouco esquecido esse lado da atuação parlamentar, mas é o que a Amália tentou fazer lá em 2022 e o que a gente resgatou agora em 2025 com esse projeto que já está pronto para ser pautado, inclusive. Eu queria voltar um pouquinho na história mesmo. Então, a lei original é lá de 2010, que é o Estatuto da Segurança Bancária. Uma lei grande que traz uma série de outros dispositivos, entre eles esse da obrigatoriedade dos biombos que o vereador falou. Isso. Agora lá, quando o seu projeto não foi aprovado, vereadora, foram 19 votos negativos ou contra, 12 votos a favor. Isso não, foi não no... vai chorar, tá? Não, e mas... 4 abstenções. Mas foi o segundo turno. Mas isso foi no segundo turno. O que é muito louco, porque a gente conseguiu aprovar no primeiro. E é raríssimo. E no segundo, ali houve uma desistência por parte de alguns vereadores. O que a gente teve, na verdade, foi uma mobilização muito grande do sindicato de vigilantes. E no primeiro turno foi empate por 13 votos. E eu acho que foi o único caso na nossa legislatura passada, acho que foi o único caso de empate que daí o presidente desempatou. Na época o vereador Marcelo Fachinello votou a favor e fomos para o segundo turno. Isso. Aí que eu queria entrar, vereador, a questão da segurança, evidentemente o senhor está aqui defendendo o seu ponto de vista, pontos de vista diferentes, que inclusive convenceram uma maioria ainda que mínima, né, dos vereadores a rejeitarem a proposta. Eu vou trazer aqui alguns argumentos que foram na época para a gente trazer para a mesa para vocês, enfim, refutarem ou... Eu estava resgatando aqui no nosso material da comunicação e um consenso foi que a lei deveria ser melhorada, atualizada, no mínimo era o que os vereadores falaram, revista. Agora eu vou pegar alguns pontos específicos aqui. Enfim, outros vereadores apontaram problemas que poderiam surgir a partir da liberação, como eventuais filmagens e música alta, sem que os vigilantes tivessem a lei para amparar ao pedir para alguém guardar o aparelho. Então, ao que dá a entender, porque alguns vigilantes estiveram aqui na votação na época, que os vigilantes, inclusive alguns bancários, entendiam como um instrumento que pudesse ajudar a ampliar a segurança ali, fosse uma ferramenta para eles, de alguma maneira, talvez vendo algum comportamento suspeito. É um argumento que o segurança tem para fazer a pessoa parar de usar o celular, né? Tipo, ele está embasado na lei, vamos dizer assim. Ele poderia ter... Foi esse argumento que surgiu. Esse embasamento legal. Sim.
até uma vereadora disse à época que não acho correto tirar deles, dos vigilantes, essa autonomia. Enfim, alguns vereadores que eu não vou citar aqui, mas está no site da Câmara, que continuam vereadores. Alguns, né? Então, como é que vocês pretendem convencê-los de que isso já não é mais necessário? Salvo engano, até o próprio propositor original da própria lei que a gente buscava autorizar. A época era o vereador Tito Zeglin. Exato, ele estava na casa e houve, é natural no processo legislativo, um processo de convencimento dos vereadores de relações que se constroem para a aprovação de um projeto ou não. E naquela época a gente teve uma pressão muito grande, uma tentativa de trazer um susto sobre os vereadores, uma responsabilidade sobre um eventual crime que ocorresse em decorrência da inexistência desta lei. E foram utilizados muitos argumentos emocionais. Por exemplo, você acabou de trazer um relacionado ao uso da música dentro do espaço, dentro do estabelecimento. Veja, é uma lei de segurança bancária. A gente não está falando de uma lei de perturbação de sossego. Existem parâmetros objetivos e razoáveis de utilização de qualquer tipo de aparelho em qualquer lugar. Não é porque dentro de um consultório médico tem uma pessoa mexendo no celular com uma música alta que eu seja impedido, na medida que segurança deste estabelecimento, de pedir para a pessoa tirar. Mais uma questão. É importante lembrar... Passa pelo bom senso aí já. Claro, claro. Você pode falar, mas não tem bom senso. Sim, mas a gente tem um guarda ali, um vigilante em qualquer lugar que, se por algum motivo essa pessoa está causando algum incômodo no local, ele tem toda a autonomia de abordar essa pessoa. E além disso, veja, se existe uma suspeita de uma atividade ilícita que esteja colocando em risco a agência, desde quando um vigilante não vai poder atuar se ele tem uma suspeita de um crime, algo que é de competência federal, e tem uma suspeita desse crime e vai abordar uma pessoa para fazer isso, não é a existência de uma lei que alega que a pessoa não pode usar o celular dentro do estabelecimento que vai impedir o vigilante de fazer isso. Tem outros mecanismos, né? Outros instrumentos. Afinal de contas, ele é o segurança da agência. Ele está ali para garantir a segurança da agência. E lembrando que uma agência bancária é um estabelecimento privado e, como tal, pode fazer as suas próprias regras e colocar suas próprias restrições. Então, não precisa de uma lei para dizer o que pode e o que não pode entrar no banco. Eu não posso entrar no banco. Mas está escrito na lei? Então, será que eu posso? Pois é. Então, é isso, assim. Não precisa estar escrito na letra da lei. Atentado ao pudor. Daí. Pois é. Perfeito. Para dizer que se pode ou se não pode. Então, a agência bancária, se entender... Por exemplo, essa história do capacete, né? Ok, está na legislação, mas vamos pensar antes da legislação existir. Dessa legislação existir. Se a agência bancária entende que a pessoa entrar de capacete é um atentado à segurança... Não pode entrar em muitos postos de combustível, não pode entrar com capacete. Tem uma lei dizendo que não pode? Quer dizer, é um espaço privado que o posto de combustível entendeu que a pessoa entrar de capacete é uma ameaça à segurança daquele espaço e ele determinou que no posto dele não entra de capacete. E acabou. E aí você tem a opção. Autorregulamentação. Aí você como cliente tem a opção de escolher ir num posto que você quer descer da sua moto e entrar com capacete, ou você tira e vai no outro, entendeu? Então, quer dizer, a classe política, em geral, tem essa ânsia de querer colocar tudo na letra da lei e muitas vezes não tem essa necessidade porque, como você falou, o próprio mercado e a própria instituição privada acaba se autorregulando e colocando suas próprias regras. E uma coisa interessante sobre esse projeto, que eu lembro que também a gente discutiu bastante na época, é que assim, a preocupação é só depois da porta giratória da agência, né? Então, quer dizer, ali fora, antes de você passar pela porta giratória, tem os caixas automáticos que você pode fazer saque com o seu celular em mãos e tá tudo certo. O problema é se você entrar na agência, daí é um problema. Daí sim o celular vira um risco, entende? Como não faz sentido. E daí agência e casas lotéricas, como é que fica? Casas lotéricas você consegue sacar dinheiro. Não tem nem porta giratória, quanto mais a proibição de usar celular dentro de uma casa lotérica. Então, quer dizer, é uma lei seletiva, é uma restrição completamente seletiva e que não faz mais nenhum sentido, ainda mais hoje em dia, onde, como o próprio vereador Rodrigo falou, muitas vezes você vai na agência e até meio que ganha uma bronca do gerente, né? Mas você já tentou pelo aplicativo? Eu tentei, não consegui. Então, pega o aplicativo, vamos tentar junto aqui, vou te mostrar como é que faz. Estou falando uma bronca, obviamente, brincando.
Mas assim, existe esse movimento das agências bancárias de te levarem para o ambiente virtual. E aí quando você vai na agência, muitas vezes você vai para tirar uma dúvida de como fazer isso no ambiente virtual. Daí você não pode levar o celular. Veja, é uma incoerência, uma inconsistência que não faz nenhum sentido mais. No mínimo uma adequação da sim, lei, né? no mínimo. E como o Rodrigo falou... as formas que poderia usar, e como o Rodrigo falou, pô, o segurança está ali. Ele está vendo uma movimentação suspeita, ele está vendo uma pessoa filmando com o celular e ele entende que aquilo é uma ameaça à segurança, ele tem total autonomia, independente da existência dessa lei ou não, para chegar na pessoa e falar que dentro não é permitido filmar. Acabou. Isso não vai tirar... esse resguardo, né, do segurança. Muito pelo contrário, ele está ali cumprindo uma função que a agência vai dizer para ele o que pode, o banco XYZ vai dizer para ele, aqui dentro pode isso, pode isso, pode isso. O que estiver fora dessas permissões, ele tem total autonomia, porque ele está cuidando da segurança daquele espaço, ele tem total autonomia para abordar a pessoa e falar, não, aqui dentro não pode fazer isso. Então, para concluir, o senhor acredita que não traz nenhum prejuízo para a segurança nem do banco, nem dos usuários, portanto... Eu chego a argumentar que, tendo em vista que hoje a maior parte dos crimes financeiros acontecem justamente pela forma online, por meio de golpes... E à distância. E à distância, você ter a educação do uso do celular como um instrumento de segurança adicional, você não apenas... não atrapalha a segurança daqueles que estão ali, ou mesmo dos vigilantes, como você ainda colabora para evitar crimes online por meio da pedagogia do uso do telefone móvel. E não somos apenas nós falando isso, a gente teve já em 2022 e 2023 o apoio da FEBRABAN, e mais uma vez eles se manifestaram positivamente, fizeram uma consulta geral, como sempre fazem, acerca do interesse das próprias agências bancárias. E lembre-se, é importante lembrar disso, se tem um assalto, se tem um roubo dentro da agência bancária, de quem que é a responsabilidade por esse custo? É da própria agência bancária. Quer dizer, eles são os primeiros interessados em que não aconteçam crimes. Exato. Quem vai responder... lá pelo Código de Defesa do Consumidor, é o fornecedor, é o banco. Então, quem vai ter que pagar a conta, no final das contas, inclusive com danos morais, provavelmente, é o banco. Então, por vezes, os incentivos estão desalinhados. Poxa, ele é suspeito para argumentar nesse caso. Nesse caso aqui, o banco, na verdade, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, é o primeiro interessado em dar uma resposta fidedigna, verdadeira, se isso é algo bom ou não para o usuário e para os próprios bancos. Porque para eles, na verdade, não muda nada, né? O que eles vão ganhar, né, sendo a favor de proibir? Perfeito. Qualidade de vida para os funcionários deles, para os bancários. Nós fizemos até uma audiência pública. Eu lembro. E a FEBRABAN esteve presente, nós trouxemos o Sindicato dos Vigilantes, fizemos até uma audiência pública na época para discutir esse assunto. E, enfim, os argumentos que surgirão provavelmente na discussão desse projeto serão muito parecidos com o que aconteceu à época, como o Rodrigo comentou, tentando pegar por esse lado emocional de trazer a responsabilidade, a culpa, o coração para dentro da discussão, mas na verdade são argumentos que não se sustentam. Se a gente for parar para pensar, né, racionalmente, são argumentos que não se sustentam. Tem dois pontos só que acho que também observar que hoje também tem muito menos dinheiro físico, né? Circulando. Então, esses dias eu peguei uma nota e falei, gente, é estranho, existe ainda isso? Nessa lá, 2010, saía de banco e tal, o cara pegava às vezes um saco de dinheiro para ir pagar os funcionários da empresa, né? O que hoje acho que deve ser muito raro, acredito, né? Muito mais do que era. Inclusive, foi exponencial a adoção de mecanismos de tecnologia por conta da pandemia também, né? Sim. As pessoas começaram a usar muito mais o uso do Pix. O próprio Pix, na verdade, também foi um instrumento que retirou custos de transação
e acabou sendo de adoção universal. Então, de fato, esses dias eu fui pagar também uma conta com uma nota que eu tinha, sobrou do passado, me senti um criminoso, achei até meio estranho, assim, entreguei a nota, tá certo isso, e você tem troco para me dar? E tinha. Mas eu por um instante falei assim, nossa, será que ainda tem o troco para... Mas isso que você falou do troco, até nisso a tecnologia ajuda, né? Porque você consegue pagar o valor exato. Exato. É bom para você, que se custa R$1,99, você dá R$2 e não vai ter um centavo de troco, vai te dar em bala. E também é bom para o comércio, né? Porque você acaba pagando exatamente o valor sem precisar se preocupar com troco. Enfim, um ponto positivo, é bom para todo mundo. Vereador, que teve aqui também, um vereador falou assim... mas eu conversei com as pessoas mais jovens e elas me disseram que nem eu com documentos, então o documento está no próprio celular. É verdade, Sim, isso é verdade. Tem mais essa. Também, eu parei de andar com documentos, mas agora... Era estranho para mim, mas eu parei de andar agora, porque eu tenho no documento celular também. É verdade. Bom, acho que o do projeto está bem claro. Até o cartão está no celular para pagar. Eu só saio com o celular. Então, tem isso. Em relação, acho que o projeto... Tá bem claro, assim, vereador. Ele tá pronto para votar. Tá pronto para se pautar. Geralmente a gente pergunta como é que tá o projeto, mas esse ali já tá pronto. Como é que tá as conversas, o senhor pretende... Só para explicar para a audiência aqui, é o presidente da Câmara que tem a atribuição de colocar os projetos em pauta. Como é que estão essas conversas? Deve acontecer logo? Tem alguma questão que seja pendente? Márcio, pergunta importantíssima, porque acho que é uma parte da política que as pessoas não veem, esse diálogo entre os vereadores, porque o presidente, pelo regimento interno atual, é quem tem o poder, a faculdade de pautar projetos aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Então, para você trazer esse projeto para ser votado pelos vereadores, tem todo um processo de convencimento de que é um projeto que é bom para a cidade, de que é um projeto que será aprovado para a gente não passar por nenhum constrangimento. É muito chato o processo de você votar um projeto e ele não ser aprovado. Lá na época que a gente votou, salvo engano, esse já foi ainda na regra anterior, né? Que ele veio para a pauta independentemente da vontade do presidente. Ou foi o próprio presidente que pautou? O presidente pautou já tinha pautado. Porque o presidente, à época, né, que era o Marcelo, ele tinha esse entendimento também que era uma discussão que era interessante de acontecer e ele particularmente era favorável. Então, tanto que ele acabou desempatando no primeiro turno. Uhum. Agora... Mas eu ia trazer agora justamente isso, que eu fui conversar com o presidente. É sempre importante também falar com o líder do governo, que tenha toda a responsabilidade de aprovar os projetos da prefeitura. Então ele tem toda uma interlocução com cada um dos vereadores da Câmara Municipal, sejam eles do próprio governo, seja com a oposição, para fazer as negociações. Então conversei com o presidente Tio, conversei com o líder do governo Serginho, e eles me deram a recomendação justamente de buscar o diálogo, buscar o posicionamento de quem pode ser contra o projeto novamente. Essa não foi uma sugestão deles, mas é algo que a gente está fazendo agora, de tentar entender quem são os atores sociais que se interessam na aprovação desse projeto, para que a gente tenha, no dia da sua votação, e até para o processo de que ele seja pautado, o posicionamento firme também daqueles que são interessados. Então a FEBRABAN, embora tenha feito uma nota naquela época, Amália, eu não me lembro deles terem vindo aqui no dia da votação. No dia da votação não, mas na audiência eles vieram. Na audiência pública eles Sim. vieram. Mas foi determinante, na minha opinião. Eu lembro que a pressão popular foi algo bastante relevante. Mas veja... Porque tinha a presença dos sindicatos dos vigilantes. Que eram contrários, né? Exato. Mas veja, existem sindicatos de pessoas que são favoráveis ao projeto. Em particular, eu soube que ele é extremamente popular com os próprios bancários. E que é um sindicato muito forte também. Uma pressão muito relevante, inclusive nos vereadores da oposição. Então, como esse é um projeto de autoria, de minha autoria agora, um projeto historicamente de autoria da vereadora Amália, ele é um projeto que, por vezes, pode contar com a votação, não apenas um vereador que é da base, mas aqueles vereadores independentes da oposição que concordarem no mérito. Então, a construção desta votação com os atores, com os agentes públicos, do público, melhor dizendo, que serão afetados por esse projeto é muito importante. E foi a recomendação que recebi do presidente, justamente de buscar essa percepção popular de todos os afetados. Descobrir até mesmo se ainda hoje o Sindicato dos Vigilantes continua com a mesma interpretação que tinha na época. Por vezes muda uma gestão, por vezes chega um novo entendimento, por vezes tem um fato novo que a gente sequer conhece. E, enfim, esse é o trabalho também do vereador,
para garantir que esta lei seja aprovada e sendo absolutamente franco, se nessa investigação a gente percebe que o projeto de lei está errado, por qualquer que seja o motivo, não há qualquer vaidade também em corrigi-lo, para que ele venha da forma mais sólida e que traga a maior contribuição possível, seja para o bancário, seja para o próprio banco, mas principalmente para o cidadão, para o consumidor, que tem esse incômodo hoje, tem esta situação desagradável de não poder usar o aparelho em que estão seus documentos, as suas senhas de segurança e o próprio acesso ao banco. Posso falar uma coisa? A pessoa mais correta do universo está infringindo uma lei e talvez nem saiba, né? Se a gente for parar para pensar. Tem tanta lei a nível municipal, estadual e federal, que por mais que você tente ser extremamente correto, em algum momento você vai infringir alguma regra e muitas vezes que você nem sabia. Eu vou convidar aqui, se me permite, o pessoal que está assistindo esse podcast, comenta aqui embaixo se você sabia que essa lei existia, que era proibido entrar com o celular no banco aqui em Curitiba. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe. E aí está cometendo uma infração. É infração que fala, doutor? É uma irregularidade. Uma irregularidade, indo contra uma... Está infringindo uma lei exato, e nem sabia que a lei existia. Então, por mais correto que a gente tem de ser no nosso país, é muito difícil. É muito difícil porque tem lei demais nas 3 esferas e é humanamente impossível acompanhar tudo que acontece nas 3 esferas que todo dia... leis novas estão sendo criadas e novas plaquinhas estão sendo criadas para serem colocadas em diversos espaços, enfim. Mas só queria deixar esse comentário de que muitas vezes eu tenho certeza que uma galera que está assistindo nem sabia que essa lei existia. Eu acho muito provável. E quando você tem um monte de lei que você não conhece, você distancia o cidadão do direito, distancia ele da própria Câmara Municipal, porque as leis que importam acabam sendo diluídas entre as leis que não importam. Então, fazer esse trabalho de saneamento, fazer esse trabalho de acompanhar a realidade, ou melhor, o ordenamento jurídico à realidade social é fundamental. E por isso é um projeto interessante, é um projeto que estimula a tecnologia, um projeto que herdei da vereadora Amália, que adequa a realidade e que, ao final das contas, acredito, além de tudo, traz mais segurança para as operações, das pessoas que, no final das contas, acabam usando mais o próprio aplicativo para fazer as suas compras e transferências. Tá ótimo. Bom, ficou muito claro, então. A gente já vai finalizando esse podcast. Quero agradecer a presença do vereador Rodrigo Marcial, autor da proposta, vereadora e secretária Amália Tortato, quase uma coautora na proposta. Eu acho que eu vou voltar para assinar só junto e depois sair de novo. Eu não sei como é que vai fazer, mas faz. Ou não, talvez não, melhor não. Não, brincadeira. Eu não gosto dessa ideia, porque eu percebi que se você voltasse, daí eu não continuava a ser vereador. Mas eu já me sinto representada aqui pelo Rodrigo. É do mesmo partido, né? É a dupla aqui, Marçal e Amália Torquato. Bom, se você também apoia essa proposta, entra no site da Câmara, você encontra as formas de contato do vereador Rodrigo Marcial, manda um e-mail, um WhatsApp, entra lá no Instagram dele, manifesta seu apoio. Se você acha contra também, ou quer sugerir alguma melhoria na redação desse texto, você pode entrar em contato com o vereador. Se você gostou desse conteúdo, a gente pede que você compartilhe, espalhe aí para os seus amigos, para os seus familiares e deixe o seu comentário, além do que a vereadora Amália sugeriu, deixe um comentário se você gostou desse conteúdo. É um bom termômetro aqui para a gente saber se isso está sendo útil para a população ou não. Então, para finalizar, só brevemente, então, a sua despedida, começar pelo vereador Marcial, depois a Amália. A brincadeira aqui do Marcial, é porque nunca acerto o meu nome. E a vereadora Indianara, Amélia, Torquato. É impressionante, os vereadores, acho que... Mas, Amália, sabe o que me tranquilizou? Foi ver o Marcel Van Hatten, deputado federal, e no evento com o nosso governador, o Romeu Zema, com o governador Ratinho também, e o cerimonial do evento chamando ele toda vez de Marcelo Van Hatten. Poxa, se até o Marcel continua errando até hoje, então, assim, pode errar o meu também, que não tem o que fazer, a vida é assim mesmo. O Toninho da farmácia é um que sempre fala Rodrigo Marcial, ele fala direitinho. Alguns acertam. Alguns acertam. E eu deixo o meu abraço para a população de Curitiba. A gente tenta fazer um mandato, vereadora Amália, que honre a missão que você me desafiou
de ser vereador de Curitiba e substituir a vereadora Amália, nem que seja em parte, enquanto ela desempenha o papel fundamental de ser secretária de Desenvolvimento Humano da cidade de Curitiba. Uma missão ainda mais honrosa, ainda maior, de representar o Poder Executivo, que a gente sabe muito bem que é muito difícil estar do lado da crítica, né? Estar do lado de quem critica acaba sendo mais fácil. E nisso desempenhamos o papel aqui como vereadores, propondo projetos de lei como esse, para tentar facilitar, nesse caso, nem que seja um pouquinho a vida do cidadão, trazer um pouco de facilidade, um pouco de tecnologia, ao lado de tantos outros projetos que nós temos para saúde, educação, segurança, redução de impostos, que é uma pauta tão cara para nós do Partido Novo. E, além disso, é claro, tentando representar os anseios da população curitibana por ver um Brasil melhor, por ver um estado do Paraná melhor, em fazer as críticas que precisam ser feitas aos abusos que acontecem de autoridade no Supremo Tribunal Federal e mesmo ontem, em que fomos atacados por criminosos, né? Uma situação surreal. Então, são as várias facetas de um vereador, além delas também de fiscalização, de continuamente estar de olho se as contas da prefeitura estão corretas, seja você da base, independente ou da oposição, a gente está sempre lá para trazer, inclusive, críticas ao governo municipal, claro, de forma construtiva, sem ficar jogando para a plateia, sem ficar fazendo barulho desnecessário quando a gente consegue resolver os problemas internamente. Então, em quaisquer desses aspectos, espero estar realizando um bom trabalho à altura da vereadora licenciada e secretária Amália, que está aqui do meu lado. Obrigada, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Fico feliz que o Rodrigo tenha representado esse projeto. Tem outros ali, que eu sei que alguns não foram pautados ainda, que vocês entraram na autoria para salvar, né, senão o projeto seria arquivado por causa da minha licença. Então, eu fico feliz que esses projetos, né, que o meu mandato, mesmo eu estando licenciada, ainda está rendendo frutos. Isso me deixa bastante feliz. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre uma alegria muito grande voltar aqui para a Câmara. Quero elogiar de novo o trabalho de vocês aqui da comunicação. É referência, né? A gente vê que muitos sites de comunicação acabam usando a Câmara, o portal da Câmara como referência para divulgar as matérias, enfim. E esse modelo de podcast tem a finalidade de aproximar a Câmara da população. E isso é muito louvável, né? A gente gostaria que a população participasse mais, estivesse mais próximo. E vocês estão fazendo o que é possível, com certeza, para aproximar a população do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Isso é bem importante. Agradeço e parabenizo mais uma vez vocês por essa iniciativa. E obrigado pela oportunidade. Te agradece e vai chamar sempre que for preciso. Chamem. A gente vai ficando por aqui. Então, já falei, a vereadora Amália também está lá no Instagram, se você quiser falar com ela, secretária de Desenvolvimento Humano. Isso, Amália Tortato. Amália Tortato e Rodrigo Marcial. Vamos caprichar, acertar os nomes. Te agradece pela audiência e não deixe de acompanhar também os próximos programas do Você Quer Que Vire Lei. A gente fica por aqui. Obrigado e tchau.